Oi, gente, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo neste canal. Hoje é o primeiro vídeo aqui do nosso canal e hoje eu vim falar com vocês que me pediram muito que o primeiro vídeo do canal lá no Instagram seria o meu testemunho de vida. Então hoje eu vim gravar para vocês falando o que Deus fez na minha vida, a minha trajetória, a minha conversão. Então, se você quer ouvir este testemunho de vida, fique até o final. Já peço a sua ajuda deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal para não perder nenhum vídeo, tá bom? Eu vou começar a falar um pouco da minha história para vocês, tá? O meu nome é Pamela Cristina, como eu falei para vocês, né? Mais conhecida como Levita Pam pelo Instagram, porque eu louvo ao Senhor, né? E sou casada, tenho 2 filhos, Rian e o Brian, Rian de 8, Brian de 6. E hoje eu vim falar para vocês a minha história, como que eu me acheguei aos pés do Senhor, o que o Senhor Jesus teve que fazer na minha vida. Qual é o meu testemunho de vida? Gente, eu tenho 27 anos, mas o meu testemunho de vida é de pessoas já de 50, de tudo que eu passei. Eu passei uma infância muito dolorida, muito sofrida, pela separação dos meus pais, depois pelo falecimento da minha mãe. Sofri muito, passei a adolescência até a juventude, uma pessoa sozinha, isolada, assim, triste por dentro, mas o Senhor, ele sempre me guardava. Eu tinha todos os motivos para entrar no caminho das drogas, até por onde eu moro é onde tem bastante essas coisas. O Senhor me guardou, não deixou isso acontecer, então o Senhor me guardou. E quando foi a minha trajetória para ir com o Senhor Jesus? O Senhor, quando ele tem uma promessa na nossa vida, ele nos livra de muitas tentações, muitas coisas que é para acontecer. O Senhor zela pela nossa vida, não deixa acontecer. Só que comigo, ele me guardou de uma forma tão protegida, que a obra do Senhor na nossa vida é desta forma. Quando eu conheci meu esposo, eu tinha meus 17 anos, ele tinha 16. A gente ficou 6 meses namorando e já começamos a morar junto. Sim, a gente casou cedo. E aí foi uma trajetória. A gente casou cedo, né? A gente, graças a Deus, estamos juntos até hoje. E o que aconteceu? Durante um tempo, o Senhor começou a me chamar para a obra dele, né? E eu falava não. Ia pra igreja, pessoas eram usadas por Deus e falava: eu quero dar oportunidade para você louvar. Deus tocou no meu coração para você louvar. E eu falava: não, hoje não, deixa para outro dia. E eu sentia um vazio no meu coração, eu precisava buscar Deus, só que eu não queria, eu não conseguia, eu não tinha força. Quando eu perdi a minha mãe, eu comecei a ficar com um começo de depressão. Eu não falei pra ninguém da minha família, era só eu e Deus e meu marido, com depressão, ansiedade, crise de ansiedade e síndrome do pânico. Eu era uma pessoa muito perturbada, que eu não conseguia dormir, eu não conseguia ser feliz totalmente, sempre faltava algo. Então a gente casou, eu e meu marido começou a morar junto. Na verdade, não era casar no papel, né? A gente foi casar ano passado, tá? Aí ele sofria muito porque eu passava muito mal, vomitava, tinha tremedeiras, eu ficava ansiosa, nervosa, eu não conseguia comer, eu vomitava. Tanto que a gente mudou para a cidade de Cerquilha, a cidade da família dele. Eu emagreci 7 quilos, eu fiquei um palito, porque eu já era magrinha. Então eu fiquei um palito de tão que eu passava mal, vomitava. As minhas cunhadas, todo mundo falava: pô, mas você não tá grávida? Eu falava: não tô grávida não. E assim, eu passava muito mal. E eu sempre falava: Deus me ajuda, Deus me ajuda. Só que eu não tomava um posicionamento, eu não queria servir a Deus, eu não queria deixar a minha vida como estava para viver, renunciar, mudar as minhas vestes, mudar o meu jeito de ser, porque eu queria ser daquele jeito. Só que o Senhor começou a me chamar e me apertar. Até um dia, com 3 anos atrás, pra glória do Senhor Jesus, já fez 3 anos que eu tô na presença de Deus. Quem me conhece sabe como eu era, o que eu fazia, quem eu sou hoje, pra glória do Senhor Jesus. Ele me transformou e transformou a minha casa. E eu posso dizer pra você, Deus, ele muda aquele que o homem fala que não vai mudar. Ele muda, porque ele mudou a minha vida. E aí, desde então, há 3 anos atrás, meu marido tava desempregado. Eu tava passando uma dificuldade em casa, né? Tão conjugal, né? A gente não conseguia se dar bem porque era muita briga, muita discussão. E eu comecei a sentir, sabe, Deus me chamar muito forte no meu coração para me buscar, E eu comecei a visitar uma igreja, né? Uma vizinha minha, uma colega minha, ela começou a me chamar, ela sentia de Deus de me chamar pra igreja. E eu sempre falava não, inventava desculpa. Ela falava: vamos, pô, hoje vai ter o culto da família, vamos, chama seu esposo, seus filhos, vamos. Eu falava não. Aí eu comecei a visitar essa igreja, comecei a visitar. Aí eu fiz uma cirurgia de hérnia, né? Há 4 anos atrás.
E um pouco antes da minha cirurgia, eu falei, eu vou me apegar a Deus, vou orar a Deus, vou entregar, porque eu tava com muito, muito medo dessa cirurgia. Eu falei, Deus, tá nas tuas mãos. Tá nas tuas mãos, Senhor. E eu morrendo de medo, eu falo, Senhor, os médicos dos médicos. Por quê, gente? Eu falava de Deus mesmo eu não sendo convertida, porque a minha mãe era uma mulher cristã. Minha mãe levava a gente pra igreja, pregava, profetizava sobre a nossa vida. Então eu cresci vendo a minha mãe de joelho, orando por nós, orando pelas minhas irmãs, pelos meus irmãos. Então era uma coisa assim que eu sabia que Deus existia, Deus era na minha vida. Só que eu não queria este caminho, né? Até o dia, com anos atrás, eu estava na minha cozinha, botei um louvor, meu marido tinha um som bem alto. E eu peguei esse som e coloquei um louvor que eu vi que era bonito. Eu falei, vou colocar esse louvor pra me ouvir, né? E eu tava angustiada com muito medo, perto da minha cirurgia, meu marido tomando banho. E eu comecei a louvar este louvor, declarar dentro da minha casa o louvor que fala assim, ó. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Eu comecei a louvar este louvor e comecei a chorar, sentir a presença de Deus. E o Senhor Jesus, aquele que tudo pode, aquele que tudo faz, ele soprou no meu ouvido e falou, Pamela, aquela voz bem forte, assim, no mesmo momento suave, que trazia paz no meu coração, falou, Pamela, quando você abandonar tudo isso aqui, quando você parar com isso tudo, mudar a sua vida por amor a mim, eu vou mudar a sua história, eu vou mudar a sua vida. Eu comecei a chorar, cair em lágrimas, comecei a orar, falei, Deus, o Senhor falou comigo, Deus, porque é diferente quando Deus fala diretamente com a gente, ou quando manda um profeta, é diferente. Eu falei, Deus começou a falar comigo, Jesus, o Senhor falou comigo, e meu marido saiu do banheiro e eu falei pra ele, né? Ele acreditou, só que como ele tava fora, né, da presença do Senhor Jesus também, ele falou, nossa, Deus falou. Eu falei, Deus falou isso. E a partir de hoje eu vou mudar minha vida. Vou começar a servir a Deus, vou começar a fazer o que Deus quer. E comecei a mudar, gente. Eu não, o Espírito Santo de Deus habitou em mim, começou a mudar. Mudou as minhas vestimentas, que é a roupa, porque eu usava uma roupa muito vulgar, que aonde eu chegava chamava atenção. Eu já tinha um compromisso com meu marido, nós não era casado no papel, porém, eu tinha meu marido, né? E chamava atenção de outros homens, até homem casado mexia comigo, e o Senhor, ele começou a trabalhar nas minhas vestes, no meu jeito de falar, no meu comportamento, porque eu era uma menina que falava muito palavrão, que eu ficava o dia todo, de 90, tipo 100 palavras, às 90, às 80 era só palavrões, sabe? Coisas que não edifica, que só trai coisa ruim pra casa. Pois é, eu estava dessa forma e o Senhor, ele começou a trabalhar. Aí as pessoas começaram a falar, nossa, Pamela, você tá ficando diferente, né? Não tá falando mais isso, não tá fazendo mais aquilo, você tá mais sábia. Então, o Senhor, ele trabalhou na minha vida, né? Eu aceitei o chamado de Deus na minha vida. Qual foi o seu chamado? O meu chamado é no altar. O meu chamado é fazendo a obra do Senhor Jesus, é adorando. E o Senhor, cada vez mais, ele foi transformando a minha vida. E quando ele começou a trabalhar em mim, eu sempre pedia para Deus libertar meu marido. Só que Deus primeiro queria me libertar, me mudar, para mudar o meu marido. Não tem como eu querer libertação na vida de outra pessoa se eu não sou liberta. Então o Senhor primeiro, ele libertou a mim, mudou a minha história, mudou minha trajetória e começou a entrar na minha casa, começou a fazer campanha em casa, me fazer oração, pedir oração pela vida dele, pela vida dos meus filhos começou a louvar na igreja, até hoje louva pra glória do Senhor Jesus, lê a palavra do Senhor, que eu já mostrei lá no meu Instagram, quem não me segue vai lá, sempre tô postando por lá. Deus começou a trabalhar na vida dele, Deus me mostrava em sonho ele pregando, Deus me mostrava em sonho ele fazendo a obra, e eu falava, Senhor, será que vai acontecer? Mas se o Senhor falou, e Deus me usava para me profetizar na minha casa, profetizar libertação, profetizar transformação de vida, eu profetizava andando pela casa e falando, o Senhor meu pastor, nada me faltará, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e até hoje eu sou assim, o Senhor me usa dessa forma, para profetizar e adorar, e eu comecei a fazer isso na minha casa, o Senhor entrou na minha casa de uma forma tão sobrenatural, porque até a gente falando, vocês que ainda não têm um olhar espiritual aberto, também não vão entender. Porque o que aconteceu comigo, comecei a orar pelas madrugadas, meu esposo antigamente trabalhava nas madrugadas, né, ajudante de caminhão em outra cidade, então eu não gostava, mas ele trabalhava, tinha que trabalhar, eu tive que sair do meu serviço por conta de problema de saúde, né, por causa de hérnia, então ele tinha que trabalhar, e ele saía para trabalhar, eu começava a orar.
4h20 da manhã eu tava orando ali de joelho, sentada na minha cama, clamando, orando. Aí um dia, eu vou falar isso porque eu sei que vai edificar a vida de alguém que estiver ouvindo esse vídeo. Eu comecei a orar pela madrugada e o Senhor, ele sempre me deu o dom de ver em visão, ver em sonho, esse tipo de coisa, sabe? A revelação, a profetização, né? O dom da profecia o Senhor me deu. E eu via em visão, o Senhor me mostrava o que estava de errado dentro da minha casa, o que tinha que mudar, o que tinha que transformar. O Senhor começou a mostrar. Aí chegou um certo dia que o meu marido foi trabalhar durante a madrugada, eu estava já 7 dias de jejum, se eu não me engano, fazendo jejum pela vida dele, jejum. Falei, Senhor, por favor, Senhor, entra na minha casa, eu também quero ver meu marido lá dentro da igreja. Eu não quero ir somente eu e meus filhos, eu quero ver ele lá junto comigo. E o Senhor sempre falava que ele ia levar, só que era no tempo dele, né? E ele começou a trabalhar. E um certo dia que ele foi trabalhar, comecei a orar. E ele foi para trabalhar, eu deitei para dormir. E quando eu fechei o olho para dormir, Deus me deu uma visão de um homem entrando assim na minha porta do meu quarto, descalço, grande, sujo, e que era a aparência do meu marido, e sem camiseta. E quando eu olhei aquilo, eu repreendi, levantei, eu falei, o sangue de Jesus tem poder, parece o Wagner, mas o Wagner foi trabalhar. Aí entrei pelo quarto das crianças, que ali do outro lado, comecei a orar, repreender. Eu falei, Deus, me mostra o que é isso, Senhor, o sangue de Jesus tem poder. Dá até um receio de falar, sabe? Que foi uma experiência muito ruim, assim. Porque um dia antes disso ter acontecido, eu tinha visto uma visão. Eu tinha botado louvor, meu marido tava lavando louça e o ventilador meu tava aqui no chão, rodando, né? Ali perto do quarto, aqui na porta da geladeira, pro quarto das crianças. E eu comecei a louvar quem começou a boa obra da Maísa. E eu vi o Senhor Jesus entrando no quarto dos meus filhos, todo de branco, com o vestido balançava. Você sabe o que é? Meu Deus do céu, é forte. Ele entrou no quarto das crianças, eu ali do guarda-roupa, meu marido aqui, eu vi no louvando, e quando eu vi, eu comecei a chorar, falei, meu Deus, entrou no quarto dos meus filhos, comecei a falar pro Vá, e o Vá, assim, sem entender, tipo, ele acreditava, mas ele não tinha experiência, não tava, né, firme com Deus. Ele ouviu, olhou pra minha cara assim, e eu falei, Deus, ele, então por que você tá chorando? Você tá com medo? Eu falei, não, porque é lindo. Eu não consegui ver o rosto, mas eu vi a veste branca batendo no vestido, entrando no quarto das crianças. E eu comecei a orar um dia antes. E quando foi no outro dia que eu vi a visão deste homem, eu orei e falei, Deus, por que isso? Ontem eu vi a visão, né, do Senhor entrando no quarto dos meus filhos, Pai. Porque hoje eu tô vendo isso. E quando foi, eu falei, Deus, me mostra o que é, Senhor. Quando amanheceu, bem de manhãzinha, meu filho, o Rian, mais velho, ele falou, mãe, entrou um homem hoje no meu quarto, deu um tapa na minha cara. Eu falei, o que, Rian? Ele falou, mãe, um homem me acordou e deu um tapa na minha cara. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Daí eu entendi tudo. Que o Senhor Jesus, através da minha adoração, através do meu clamor, ele entrou dentro da minha casa e tirou e me mostrou o que estava dentro, perturbando o quarto dos meus filhos, o que estava dentro da minha casa. O Senhor me mostrou em visão e ele confirmou na boca do meu filho. Um dia eu vou trazer ele aqui para mostrar para vocês, ele falando do jeitinho dele para vocês entenderem. E eu fiquei chocada. Daí eu comecei a descer mais na madrugada, orar mais, jejuar mais, profetizar mais, botar mais louvor, uma pregação. Até hoje eu falo, meu Deus do céu, foi a força do Senhor Jesus. E o Senhor começou a trabalhar na vida do meu esposo. O meu esposo começou a ir de pouquinho em pouquinho na igreja, começou a ouvir a palavra do Senhor, começou a ouvir louvor, coisa que ele não fazia. E eu falei, glória a Deus. E hoje, para a glória do Senhor Jesus Cristo, eu venho falar para você o meu testemunho de vida. Esse Deus que a gente fala, ele ainda liberta, ele ainda cura, ele ainda transforma. Ele libertou a minha vida. Ele tirou a depressão do meu coração, ele tirou a ansiedade, ele tirou o síndrome do pânico da minha vida. Ele me mudou como mãe, ele me mudou como dona de casa, como esposa. Ele me mudou. Eu sou uma nova criatura, ainda sou uma pecadora, porque até eu morrer vou ser uma pecadora, porque nós somos pecadores, né? Só Jesus é santo. Só que eu não estou mais praticando os pecados. O Senhor fala, apartai-te do mal e ele fugirá de vós. Então, desde quando eu comecei a me apartar do mal, mudei as minhas amizades, minhas companhias, as conversas, comecei a mudar tudo, o Senhor, ele começou a trabalhar na minha vida de uma tal forma que hoje eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe o que é isso? Foi propósito, foi promessa que o Senhor teve na minha vida e ainda está se cumprindo. Eu creio que ainda tem muito mais, ele também tem para a sua vida. Venha para Jesus, que assim como Deus, eu sei que gerar testemunho dói.
Gerar testemunho dói, mas uma coisa você pode ter certeza, esse testemunho vai valer a pena lá na frente, porque tem pessoas que vai precisar ouvir o seu testemunho para voltar para Jesus. E o Senhor, Ele me libertou, Ele me curou da depressão, da ansiedade, do síndrome do pânico, do vulgarismo. Quem me vê uma foto de antes e me vê agora, eu não falo de roupa, gente, eu falo mudança de vida, porque quando a gente muda de vida, o Senhor também muda nossas vestes. Não adianta eu estar na igreja louvando, adorando e sair com uma mini saia na rua, não. O Senhor teve que trabalhar por dentro e depois trabalhou por fora. E hoje o meu marido, ele prega, ele já pregou uma vez, ministrou a palavra numa igreja que a gente foi convidada, eu fui convidada a louvar e ele ia pregar. Ele pregou do jeitinho dele e hoje ele sabe mais da Bíblia do que eu. Hoje ele sabe mais da Bíblia do que eu. Sabe o que é isso? É promessa do Senhor Jesus. E eu posso dizer para você, por mais que seja dolorido o seu propósito, a sua promessa, gerar testemunho dói mesmo. Ninguém vai falar pra você que você vai gerar testemunho sorrindo. Ninguém vai gerar testemunho sorrindo. É na dor, é no joelho, é nas lágrimas. Mas tudo isso é porque você precisa passar pelo processo para ter uma experiência espiritual. Hoje eu falo que eu sou uma pessoa sábia. Tenho falhas ainda, tenho erros. Sou uma mulher pecadora, assim como você também é, né? Mas o Senhor, Ele mudou a minha vida. O meu marido se libertou dos vícios. Meu marido se libertou de tudo que o diabo gostava. O diabo antes era só briga, confusão em casa, ciúme. Ele tinha ciúme de mim, eu tinha ciúme dele. Era uma confusão, não tinha paz. A gente saía só para brigar. E hoje eu posso dizer, a minha família é uma bênção do Senhor Jesus. Os meus filhos, onde eles vão, as pessoas elogiam, são uma pessoa de paz, uma pessoa tranquila, abençoada, educada. O meu marido é um homem abençoado, totalmente diferente. O Senhor quebrantou o coração endurecido do homem ignorante, colocou um coração bondoso, um coração de paz. Hoje ele prega a palavra, hoje ele lê a palavra, hoje ele adora o Senhor, ele conta o testemunho dele. Deus libertou ele do vício, Deus fez a obra na minha casa. E desde quando o Senhor me chamou, e eu sei que o Senhor, Ele me chamou desde o ventre da minha mãe, porque aonde eu ia, as pessoas eram usadas para falar, Deus usava alguém para falar. Deus te escolheu do ventre da tua mãe, você vai louvar, você vai pregar, o Senhor tá te chamando, já passou da hora, você precisa estar na presença do Senhor, o Senhor quer te usar. Tem pessoas que precisam ouvir você falar de Jesus, e isso desde a adolescência, e foi se cumprir agora. Há 3 anos atrás, eu poderia dizer que eu era uma pessoa triste, depressiva, ansiosa, briguenta, que é onde eu ia arrumava confusão. Hoje eu sou uma nova criatura, porque o Senhor fala na sua palavra, tudo se fez novo, és nova criatura, és. Então esse é o meu testemunho de vida. Meu marido foi liberto, meus filhos foi transformado, eu fui transformada, hoje eu sou uma missionária. Tudo aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos, eu faço da forma que o Senhor me chamou, na minha simplicidade, na minha pouca fé, do meu jeitinho. Sabe o que eu falo pra Deus? Deus, mas eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei louvar, não sei cantar, não tenho voz bonita. Mas é você mesmo que não sabe o que o Senhor quer usar. Deus não quer pegar já o capacitado pronto, é fácil. Deus, Ele quer pegar aquele perdido, que ninguém dá nada, que fala que é um nóia, que fala que é uma destruída, que é uma pessoa perturbada, uma pessoa sozinha. Deus quer pegar essas pessoas e transformar. Por isso que gerar testemunho dói. Então, esse testemunho foi para edificar a fé de vocês e falar para as pessoas que pediram lá no Instagram que era um testemunho de vida. E esse foi o chamado que Deus fez na minha vida. Essa foi a obra que o Senhor fez na minha vida. E quando eu estava no mundo, eu era uma pessoa. E hoje eu estou com Jesus, eu sou uma nova criatura, eu sou uma pessoa diferente. Eu ajo diferente, eu penso diferente, tudo que eu vou fazer eu penso. Então guarda essa palavra do Senhor Jesus no seu coração. O Senhor ainda liberta, o Senhor ainda transforma e Ele muda sim. Basta a gente posicionar, colocar o nosso pé na frente, Deus dá mais 2 passos na nossa frente. E se você gostou deste testemunho, se edificou a sua fé, deixa um like aqui para fortalecer o canal, se inscreva aqui, ativa as notificações, me siga lá nas redes sociais, que eu tenho certeza que ele vai ficar muito mais pertinho de mim, vai conhecer mais do meu ministério, daquilo que Deus nos deu na nossa mão, né? E eu posso dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E um beijo, até o próximo vídeo, fique com Deus!